vai ver no Jornal da Justiça que mulheres dedicam mais tempo às atividades domésticas que os homens e no mercado de trabalho continuam recebendo menos que eles. Quis ouvir a dor das mulheres que passaram por experiências traumáticas e que são compartilhadas por todas as mulheres do mundo. E acredite, mais de 14 mil mulheres não receberam nenhum voto. E em mais de 1000 cidades, nenhuma mulher foi eleita para o cargo de vereador. A melhor solução é a manutenção da orientação consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a competência do Tribunal Superior Eleitoral para julgar recursos contra a expedição de diplomas de políticos. As ações tratam de dispositivos do Código Eleitoral. Uma das partes questionadas é sobre o critério de escolha de sucessores de prefeito, governador, senador e presidente da República em caso de indeferimento do registro, cassação do diploma e perda do mandato. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que é inconstitucional a parte que trata de presidente, vice-presidente e senador, porque a Constituição já fala desses casos. Em se tratando de uma necessidade de eleição por força de vacância, em razão de causa não eleitoral, a matéria é político-administrativa e, portanto, competência dos estados e dos municípios. Mas, em se tratando de causa eleitoral, eu penso ser legítima a interferência do legislador federal, porque esta é a sua competência. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em parte do relator. Também em relação à declaração de inconstitucionalidade referida do parágrafo 3º, eu excluo governador e vice, né, no caso da vacância, e prefeito e vice. Da mesma forma, agora, com o que disse o relator, acompanho em relação ao presidente e vice da República. O julgamento dessas ações foi suspenso e retorna nesta quinta-feira. O plenário ainda decidiu por maioria que o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar recursos contra a diplomação de governadores, senadores e deputados federais e estaduais. A ação foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, que alegava que a diplomação é um ato administrativo e, portanto, os tribunais regionais eleitorais poderiam inicialmente julgar esses recursos. E a jurisprudência de 5 décadas do Tribunal Superior Eleitoral, eu entendo de uma total nocividade de eventual superação dessa jurisprudência, o quanto ela representaria negativamente para a segurança jurídica, de sorte que, no meu modo de ver, e é como eu encaminho a proposta de voto, a melhor solução é a manutenção da orientação consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e é por essa razão que eu julgo improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E hoje também tem sessão no plenário do STF. Confira agora os processos que estão na pauta desta quinta-feira. Separação de poderes e federação é tema único da pauta original desta quinta-feira no plenário do STF. São 5 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira é sobre lei complementar do Estado do Paraná, que trata de extensão aos aposentados e pensionistas das cotas de produtividade recebidas pelos auditores fiscais da Ativa. A segunda também é sobre lei complementar, mas do Estado de Santa Catarina, e que dispõe sobre a classificação e organização das comarcas na carreira de magistratura de 1º grau. Já o reajuste dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul é objeto de outra ação direta de inconstitucionalidade na pauta desta quinta-feira. Ainda para julgamento, uma ADI, onde é questionado o aumento de despesas por meio de uma lei do Estado do Amapá. Encerrando a pauta, a última ação direta de inconstitucionalidade do dia, contra a emenda à Constituição do Estado do Paraná, que tratou dos sistemas de subsídios das polícias militar, civil e do Corpo de Bombeiros do Estado. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br.
Só lembrando que essa é a pauta original do Supremo Tribunal Federal para hoje, mas nós temos também matéria eleitoral, já que teremos a continuidade de julgamento que foi iniciado na sessão plenária desta quarta-feira. Eu me encontro com você daqui a pouquinho, junto com a Karina Zucolotto, para acompanharmos a sessão plenária ao vivo, direto do plenário. E a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu agora há pouco com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Entre os assuntos discutidos, o sistema penitenciário. A ministra também participou de um evento organizado pela Advocacia Geral da União. A série de palestras marca os 25 anos da Advocacia Geral da União. O evento trata da segurança jurídica do país e reuniu convidados para tratar de diversos temas importantes em âmbito jurídico para o Brasil. O segundo dia de painéis foi aberto pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ao lado da advogada-geral da União, Grace Mendonça, a ministra falou sobre aspectos e a importância da advocacia pública para a população, instituições, democracia e república. A advocacia, de uma forma geral, é que faz com que segure-se a democracia de direito, mas a advocacia pública tem um dado a mais e este é essencial. Defender a coisa pública é essencial porque a maioria das pessoas ainda tem uma noção de que pode ir além, porque não haveria um sentido pleno cívico do que a coisa pública significa, de todos e não de ninguém. Depois de participar do encontro, a presidente do STF e do CNJ se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Os dois trataram de medidas relacionadas ao sistema penitenciário. Nós precisamos fazer sim um censo das penitenciárias que existem no Brasil, das condições em que elas existem, como é que elas estão funcionando. Então acertamos que através do BNDES, que está disponibilizando 20 milhões de reais a fundo perdido, e com, obviamente, uma participação que eu vou conversar com o Exército, o general Vilas Boas, nós fazermos esse levantamento. Nós tratamos também de algo que considero muito relevante, que é a possibilidade do Fundo Penitenciário, ou FUNPEN, financiar também unidades não só fechadas, mas semi-abertas. Além disso, também foi encaminhado ao Supremo um processo a respeito da apreensão de drogas no país. A lei de drogas que nós temos, ela faz uma distinção entre, digamos, o traficante e o usuário. Mas essa distinção, ela precisa de ter uma quantidade, né, que separa um do outro. Como a lei não traz essa quantidade, então fica, digamos assim, muito difuso. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, eu já conversei com ele a esse respeito, e ele disse que em breve vai estar apresentando o voto dele, e eu, obviamente, pedi, com a devida vênia, à senhora presidente, de que esse assunto pudesse ser pautado o mais rapidamente possível. E um conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá foi afastado do cargo sob acusação de desvio de dinheiro público após denúncia do Ministério Público Federal. E quem tem as informações, a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu por unanimidade a denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Estado do Amapá, José Júlio de Miranda Coelho, e determinou o afastamento dele do cargo até a conclusão do processo. Ele é acusado de desvio de dinheiro no valor aí de 100 milhões e também responde a 62 processos nesse caso. Ele também teria utilizado laranjas para a compra de bens como carros, iates, jatinhos, terrenos, casas, isso entre os anos de 2003 e 2010. Aqui a denúncia diz também que a decisão também proíbe o réu de frequentar as dependências do tribunal. Ele também não pode ter contato com nenhum servidor do órgão e não pode utilizar os serviços do Tribunal de Contas do Estado, exceto de saúde. No relatório, a ministra Nancy Andrighi disse que o patrimônio de José Júlio é incompatível com o salário que ele teria recebido no Tribunal de Contas. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Aline. Com você, Cadu. E vamos em frente. Crimes tributários federais e de descaminho agora vão ter valor máximo de R$20 mil para aplicação de insignificância. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, os ministros da terceira sessão do STJ tomaram essa decisão ao revisar o tema 157 dos recursos repetitivos. A medida foi necessária, entre outras razões, por causa de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e do parâmetro fixado pelo Ministério da Fazenda.
A proposta de revisão de tese foi a primeira a utilizar o novo sistema de afetação eletrônica de recursos repetitivos, que foi definitivamente implantado pelo STJ em novembro do ano passado. O relator dos recursos especiais submetidos à proposta de revisão, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que em 2009, a terceira seção firmou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassasse R$10 mil. O relator lembrou que, à época, a jurisprudência do STJ estava de acordo com o entendimento fixado pelo STF. Mas, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as portarias 75 e 130, que passaram a prever, entre outros pontos, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$20 mil. O STF, então, passou a adotar as portarias nos julgamentos e o STJ não. Por isso, os ministros decidiram revisar o tema e seguir o entendimento do Supremo. E a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de contrabando e descaminho no aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, o Gabriel Ciafrei, nosso repórter, tem mais informações. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. De acordo com as investigações, a quadrilha trazia produtos de forma clandestina do exterior aqui para o Brasil. Além dos criminosos, são suspeitos de participarem das fraudes servidores da Receita Federal. Eles recebiam os nomes das pessoas que estavam trazendo as mercadorias e não faziam a fiscalização da forma correta no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Entre os principais produtos trazidos pela quadrilha estavam aparelhos celulares. Ainda segundo as investigações, por cada mala carregada de aparelhos celulares, a quadrilha cobraria cerca de $1.000 e por cada mochila, aproximadamente $400. Hoje, na operação Vista Grossa, a polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Eu volto ao estúdio com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Gabriel. É com você, Cadu. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, presidente do STF recebe vítimas da violência. Quis ouvir a dor das mulheres que passaram por experiências traumáticas e que são compartilhadas por todas as mulheres do mundo. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Rafaela. Muito obrigada, Cadu. E nós merecemos mesmo, porque fazemos tudo no trabalho, em casa, cuidamos dos filhos. Eu que o diga, vem, Cadu. E mesmo assim, ainda temos salários menores. Segundo o IBGE, as mulheres recebem cerca de 3/4 da remuneração dos homens. Elas cuidam da casa, dos filhos, ao mesmo tempo em que são profissionais dedicadas ao mercado de trabalho. Só que as mulheres brasileiras consomem mais tempo do que os homens com os cuidados domésticos e ainda ganham salários menores, segundo dados do IBGE. As mulheres gastam 73% a mais de horas semanais que os homens aos afazeres domésticos e aos cuidados de pessoas. Mais de 18 horas. Já os homens dedicam pouco menos de 11 horas às mesmas atividades. Com mais tempo investido na casa e nos familiares, é comum que elas busquem jornadas de trabalho flexíveis. 28% das mulheres brasileiras trabalham em período parcial, de até 30 horas semanais. Isso se reflete na remuneração delas, que continuam ganhando cerca de 3/4 do que os homens recebem. Apesar da desigualdade no mercado de trabalho, nos últimos 30 anos, o nível de escolaridade das mulheres cresceu em relação aos homens. Na população de 25 anos ou mais com ensino superior completo, eles aparecem abaixo das estatísticas delas. E para falar mais sobre as estatísticas das mulheres e dos direitos delas, nós conversamos agora com a assessora jurídica da ONG Artemis, Ilka Teodoro. Boa tarde, Cadu. Obrigada pela participação conosco. Doutora, essa pesquisa, ela chama muita atenção porque, em média, a mulher trabalha 3 horas por semana a mais que os homens. As mulheres também, caiu o número da participação das mulheres em cargos de gerência. A que a senhora associa isso? Olha, essa pesquisa, ela traz algumas conclusões
que convergem com a visão que a gente tem da nossa própria sociedade, né? Isso demonstra que a nossa sociedade ainda é uma sociedade em que a mulher tem um papel desvalorizado, é uma sociedade onde as mulheres ainda estão submetidas a uma dupla ou tripla jornada de trabalho, então elas acabam acumulando serviços domésticos com o serviço no espaço público, né? Isso acarreta essa carga maior de trabalho. E com relação à redução dos cargos de gerência, isso a gente pode relacionar com algumas hipóteses, né, que é justamente, primeiro, a ideia da existência de um teto de vidro, que é como uma barreira invisível para a mulher no mercado de trabalho, que impede que ela ascenda na carreira. Existem diversos fatores, um deles é justamente esses papéis sociais que acabam colocando a mulher numa situação de desvalorização. Agora, o que acontece? Isso é uma questão cultural, porque há várias décadas nós temos não apenas o Dia Internacional da Mulher, mas constantemente campanhas de conscientização, inclusive em relação à questão da violência. E, no entanto, parece que a cada ano que passa isso vai se repetindo. É uma questão cultural, as pessoas elas falam isso, damos os parabéns para as mulheres no dia 8 de março, mas no restante do ano a gente se comporta de uma maneira... Quando eu digo a gente, tanto homens como mulheres também, a gente tem uma cultura machista que permanece. O que é que acontece? Sim, é exatamente isso. Por que a gente não consegue ver... os avanços existem, tá? A gente também não pode esmorecer e achar que não tem avanço nenhum, que não tem melhora nenhuma. Os avanços existem, mas os avanços são lentos. Porque quando a gente fala desse papel da mulher na sociedade, a gente está falando de problemas que não são problemas pontuais, são problemas estruturais da sociedade. Então, as mudanças também precisam ser estruturais. A gente tem uma sociedade que foi constituída com um passado escravagista, então nós temos machista, extremamente patriarcal, né? E uma sociedade ainda classista. Nós temos uma sociedade também estratificada. Tudo isso afeta diretamente as mulheres, fazendo com que as mulheres fiquem numa posição muito mais vulnerável, né? E acaba que as posições que as mulheres ocupam, o trabalho das mulheres é um trabalho muito mais precarizado, é um trabalho muito mais vulnerável, e isso impacta. Agora, essa desigualdade também é vista no parlamento, né? Sem dúvida nenhuma. São aspectos sociais, são aspectos estruturais da sociedade que se revelam em todas as áreas. Então, quando a gente olha para o nosso parlamento também e vê a nossa representatividade, que não alcança o número de 10%, a gente percebe o quanto ainda temos que avançar, o quanto as mulheres ainda precisam ocupar melhores espaços, ainda precisamos ter votações mais expressivas em eleição, precisamos de mais mulheres na política também. E isso é uma forma de impactar nesses outros resultados. O Cadu, a pesquisa revela que em 3 estados brasileiros, Paraíba, Sergipe e Mato Grosso, não tinha nenhuma deputada estadual. Isso é triste, né? Sim. Essa questão da representatividade política tem a ver também com esses papéis da mulher. As pessoas, tem estudos que demonstram, né, que nas escolhas entre um homem e mulher, acaba se optando por um homem, por quê? Os papéis associados ao homem estão associados a maior credibilidade, né? Maior tradição nesses espaços, e isso acaba impactando o número de votos. Então, de fato, é necessário que o esforço seja no sentido de diminuir essas desigualdades. E essa diminuição das desigualdades passa necessariamente por nós começarmos a pensar na divisão dos trabalhos domésticos, na divisão da lógica do cuidado, porque enquanto a mulher continuar sobrecarregada e continuar com a função exclusiva, né, desse trabalho, do trabalho doméstico, ela não vai conseguir uma modificação, né, da sua posição no mercado de trabalho e na participação política. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Que o Dia da Mulher não seja apenas o dia 8 de março. Feito aquela música que dizia, todo dia era dia de índio, agora ele só tem o dia 19 de abril. Que todos os dias sejam os dias da mulher, sejam os dias de todos nós. Muito obrigada. Que consigamos, de fato, aumentar a nossa representação. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com mães, irmãs e testemunhas de vítimas da violência. No centro desse encontro, a denúncia da ação de agressores que um dia viveram uma história de amor com essas mulheres. Em torno desta mesa estão muito mais do que 6 mulheres. Estão a ministra Carmen Lúcia e outras 6 mulheres que representam milhares e milhares de histórias de violência e de dor. Todas foram vítimas de agressões, principalmente de maridos e namorados, ou tiveram alguém querido como vítima. Como Sandra Batista, mãe da jovem Luíse Ribeiro, uma estudante da Universidade de Brasília, morta pelo ex-namorado. Ou Leidiane Souza, amiga de Luíse. Ou ainda a advogada mineira Letícia Pereira, atacada a pauladas pelo ex-companheiro.
A fisioterapeuta goiana Cristina Lopes, queimada pelo ex-marido. A cantora baiana Mariene de Castro, espancada pelo ex-companheiro. A juíza paulista Tatiana de Lima, agredida por um homem condenado por ela. Antes do encontro, a ministra Carmen Lúcia disse que estava aqui para ouvir a dor dessas mulheres. Por isso, ela pediu privacidade e a conversa foi reservada. Mas aqui, do lado de fora, pudemos perceber que as mulheres se emocionaram fortemente. E, além do desabafo, as 5 têm algo em comum. No caso de todas, os agressores foram punidos com prisão. A história da minha filha, da morte da minha filha, do assassinato, uma história muito feia. Foi muito brutal, foi muito cruel, foi muito fria. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi sentenciado e ele continua preso. Então, falar... E as outras que não foram? E as outras mães, e os outros pais? Eu não estou falando aqui só de mulher não, tá? A gente fala de ser humano. Um crime que não é punido, ele é permitido. Então, a punição, ela é fundamental para o controle dessa violência e dessa agressão que as mulheres ainda sofrem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nessa Semana da Mulher, um encontro e uma energia, uma egrégora como essa, que eu acho que só pode repercutir positivamente, né? Porque hoje juntas falamos, rezamos, nos emocionamos em prol de um bem maior, que é a paz universal. Acho que é isso que a gente pede para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo que precisa dessa paz. Eu estou realmente muito surpresa com a sensibilidade da ministra Carmen Lúcia nessa propositura, que parece uma coisa tão simples, mas que eu tenho certeza que vai chegar positivamente na vida de muitas mulheres. O processo é arquivado, o sofrimento não, mas o Estado que assumiu a responsabilidade de fazer a justiça no sentido humano, no sentido do Estado, juiz, precisa de ouvir e dar espaço para que essas pessoas falem, para que a gente tenha oportunidade de mudar a sociedade, contribuir com as mudanças e também mudar a estrutura estatal que é responsável por fazer com que haja punição. E, portanto, eu quis me reunir com pessoas que têm o que falar e que querem ser ouvidas pelo Estado. Quis ouvir a dor das mulheres que passaram por experiências traumáticas e que são compartilhadas por todas as mulheres do mundo. Agora há pouco na entrevista falamos a respeito da questão política e da mulher. Mais de 50% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Mas, mesmo sendo maioria, na hora do voto, ainda é pouco representada no cenário político. Que a mulher é maioria da população, a gente já sabe. Agora, dá uma olhada nesses dados. 12,5% das mulheres possuem ensino superior no Brasil. Entre os homens, esse número é quase 10%. 20% dos tribunais brasileiros são presididos por mulheres. Quase 7 milhões de mulheres são empresárias e empreendedoras no Brasil. Agora, quando a gente fala de política, o cenário muda. A participação da mulher ainda é muito pequena. Muitas conquistas já foram feitas e em áreas importantes, a mulher tem cada vez empreendido mais, mas em áreas como a política ainda temos bastante a caminhar. A mulher vem ganhando cada vez mais espaço e é importante que a mulher se filie a partidos, discuta a política, discuta os destinos do país e possa ocupar mais cadeiras aqui no Congresso Nacional. Nas últimas eleições, em 2016, as mulheres representaram menos de 32% dos candidatos. E acredite, mais de 14 mil mulheres não receberam nenhum voto. E em mais de 1.000 cidades, nenhuma mulher foi eleita para o cargo de vereador. E em apenas 24 municípios, as mulheres representam a maioria na Câmara de Vereadores. O que o partido político tem que fazer é, quando lançar uma candidata, que essa candidata, ela verdadeiramente faça sua campanha, busque votos, ajude o partido na colheita desses votos. O partido não pode, de jeito nenhum, lançar aquelas chamadas candidatas, entre aspas, aí, laranjas, ou seja, apenas para constar numericamente como preenchimento desses 30% mínimos de candidata por sexo. Além do mínimo de 30% destinado a um gênero nos registros de candidatura, a lei também garante a destinação de pelo menos 10% do tempo da propaganda partidária e 5% do fundo partidário para incentivar a participação das mulheres na política.
Além desse mínimo, o mesmo dispositivo legal traz uma obrigatoriedade de um máximo. Então, eu tenho um teto de 15% dessas verbas que eu não posso passar desses 15% para as candidatas mulheres. Na Semana da Mulher, o Tribunal Superior Eleitoral movimentou as redes sociais com aquele recadinho para incentivar a mulher a participar da política. E não é só isso. O ano todo, a Justiça Eleitoral prepara campanhas que são veiculadas no rádio e na TV com o objetivo de mostrar para a mulher que ela pode votar e ser votada. Em respeito a todas as mulheres que lutaram e ainda lutam por nossos direitos, precisamos mudar esse cenário. Mulheres na política, elas podem, o país precisa. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a edição do Prêmio Inovari é lançada nesta quinta-feira. O Prêmio Inovari foi criado em 2004 e destaca iniciativas desenvolvidas no Judiciário com bons resultados, para que sirvam de exemplo para o aprimoramento da justiça no Brasil. Quem tem o carro furtado no estacionamento da empresa onde trabalha pode recorrer à justiça. A quinta turma do TST julgou um caso em que um instrutor do Senai teve o carro furtado no estacionamento para os empregados. E agora ele vai ser indenizado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região já havia condenado a instituição a pagar uma indenização de R$ 33.500, mais multa de R$ 1.500 por danos morais. Na ação, o instrutor do curso técnico e de aprendizagem do Senai relatou que, ao voltar de uma aula no interior de Santa Catarina, teve o carro furtado do estacionamento destinado aos empregados. O Senai recorreu da decisão. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, sustentou que a condenação violou o princípio da legalidade. Alegou ainda que o carro não era necessário para a realização do trabalho do instrutor e que o contrato do empregado não obrigava a instituição a se responsabilizar pelos veículos dos trabalhadores. Mas os ministros da quinta turma do TST entenderam que a culpa da instituição decorreu da falta de cuidado com os pertences do trabalhador e que, ao reservar um espaço para os empregados estacionarem os carros, o Senai assumiu o dever de guarda sobre o bem, tornando-se responsável por furtos ou avarias. Assim, o recurso foi negado. O empregador mantinha num espaço público uma placa sinalizando que aquele espaço público era de utilização exclusiva dos empregados do Senai, que é o ente reclamado e recorrente no caso concreto. Ocorre que não havia nenhum tipo de proteção, de cancela, de vigilância, enfim, e isso acabou causando esse dano experimentado pelo trabalhador. A decisão foi unânime. Superior Tribunal de Justiça lança a 15ª edição do Prêmio Inovari. O prêmio revela as melhores práticas jurídicas do país. Participam da cerimônia a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ministros das duas cortes e autoridades do Judiciário. O Prêmio Inovari foi criado em 2004 e destaca iniciativas desenvolvidas no Judiciário com bons resultados, para que sirvam de exemplo para o aprimoramento da justiça no Brasil. O Inovari é considerado hoje a principal premiação do Judiciário. Este ano, além da tradicional premiação, também terão destaque as iniciativas voltadas para o combate à corrupção. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Para se inscrever ou buscar mais informações, basta acessar o site premioinovare.com.br. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. Hoje nós ficamos por aqui. Até amanhã. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Obrigada pela audiência e parabéns para as mulheres.